Pacientes que têm cisto no rim têm essa preocupação se aquilo pode ser um câncer, da onde veio, como que surge um cisto no rim. Para a gente conversar sobre os cistos renais, as pessoas precisam ter em mente que a maioria deles evolui para insuficiência renal. Felizmente, a grande maioria dos casos de cistos renais não é a doença renal policística. A grande maioria dos casos de cistos renais são cistos renais isolados, que a gente chama, são cistos renais adquiridos, ou seja, a pessoa adquire. Por que forma-se esse cisto renal? Existem algumas alterações dentro da célula do rim, dentro ali, a célula ela vira uma bolinha de água. E aí essa bolinha ela cresce, se eles forem muito grandes, acima de 10, 15 centímetros, a ponto de esses cistos serem pequenos, 1, 2, 3 centímetros, 4 às vezes no máximo. Então esse é o mais comum. Esses cistos eles não doem, eles não viram câncer. O que a gente precisa avaliar, seguir a investigação, para saber se esse cisto pode esconder ali um câncer. 50 anos, quase metade da população vai desenvolver aí um cisto renal, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado.